Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em nosso meio. Amém. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o que Deus pede para nós, né? O que Ele quer que nós façamos. Ou seja, todos nós temos necessidades espirituais salientadas por Cristo. Aqui, Jesus, ele fala que eu e você, todos nós, temos necessidades espirituais. E, de fato, nós temos mesmo muitas necessidades espirituais. A primeira delas encontra-se em Mateus, capítulo 5, versículo 20. Abram a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 20. Quando todos encontrarem, nós nos colocamos. Vamos abrir a nossa Bíblia e aí vamos orar ao nosso Deus. Amém? Amém. Senhor Deus, a sua palavra se encontra aberta. Tudo que for dito aqui, seja para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Jesus nos disse que nós temos necessidades espirituais salientadas por Cristo. A primeira delas está lá em Mateus capítulo 5, versículo 20. Vamos ler? Pois vós digo que a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Como que agia os fariseus? Os fariseus colocavam leis sobre leis que eles mesmos faziam, e tornou-se tão pesada as leis que eles mesmo inventaram, que chegou a um ponto que eles não conseguiam carregar, não conseguiam cumprir. E Jesus então veio e disse: está tudo errado, não é assim. E aí então nós temos que ter o quê? Uma justiça íntima com Jesus, porque a justiça de Jesus é diferente da justiça imposta e colocada pelos homens, como, por exemplo, os judeus naquela época e também no mundo que nós vivemos. É interessante que aqui é bem taxativo, pois vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, uma justiça íntima com Deus. Uma justiça íntima com Jesus. Outra coisa chama-se atitude de criança. A Bíblia fala que nós temos que nos tornar uma criança para que possamos entrar aonde? Por quê? Que eu e você, com tantos anos nas costas já, temos que nos tornar uma criança. Quando eu era pequeno, a gente morava praticamente tudo junto. E eu tinha meus primos, as minhas primas, e a gente brigava demais. Brigava demais. Principalmente com meu primo. E aí, passado alguns minutos, nós estávamos juntos. Por quê? Porque ninguém tinha mágoa no coração. Brigava, passava 10, 15 minutos, a gente estava junto novamente, como se nada tivesse acontecido. Então, aí nos mostra que nós não devemos guardar rancor, mágoa no nosso coração. E se nós não nos transformarmos como uma criança, nós também não entraremos no reino dos céus. Olha lá o que diz em Mateus capítulo 18, versículo 3. Mateus capítulo 18, versículo 3.
E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei nos reinos dos céus. Mais uma condição. A primeira condição: se nós não excedermos a justiça dos fariseus, não entraremos no reino dos céus. Se não nos tornarmos como criança, também não entraremos no reino dos céus. Por que como criança? Porque a criança não tem maldade no coração. A criança briga, e brinca, e estão todos juntos. Já os adultos não. Os adultos brigam e ficam emburrados um com o outro, muitas vezes nem se falam mais. E as crianças não. As crianças se abraçam como se nada tivesse acontecido. Portanto, eu e você, se quisermos entrar no reino dos céus, nós temos que nos tornarmos como crianças, sem rancor, sem mágoa nos nossos corações. Uma outra coisa que Jesus nos alerta é sobre o arrependimento, que está lá em Lucas, capítulo 13, versículo 2. Lucas, capítulo 13, versículo 2. Amém? 13? Lucas, capítulo 13, versículo 2. Respondeu-lhe Jesus: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Irmãos, pecado é pecado. Não importa o tamanho do pecado. Não existe pecado pequeno, pecado médio e pecado grande. Pecado é pecado aos olhos de Deus. Tudo aquilo que transgride a lei de Deus, tudo aquilo que vai contra os princípios divinos, tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, na minha vida, na vida de cada um de nós, é pecado. Muitas vezes nós queremos pintar o pecado como um pecado menor, um pecado menos pecado, um pecado mais leve. Mas é um pecadinho. Mas não deixa de ser pecado. Continuando em Lucas, capítulo 13, versículo 3, diz: não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se eu e você não nos arrependermos dos nossos pecados, seja ele pequeno, grande, médio, seja lá o que for, se for pecado, perante os olhos de Deus, nós temos que nos arrepender. Mas se arrepender de coração, não somente de boca. Se arrepender do fundo do coração. Porque Deus sabe, se você e eu, nós realmente nos arrependemos. Não adianta querermos enganar a Deus. Deus conhece antes mesmo de nós pensarmos. Antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Outra coisa que Jesus nos orienta, que sobressai aos fariseus, adoração espiritual. Está lá em João, capítulo 4, versículo 24. João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Importa que os que adoram, o adorem em espírito e verdade. Deus quer ser adorado verdadeiramente por cada um de nós. Não podemos adorar a Deus de qualquer jeito.
Não podemos adorar a Deus somente quando temos tempo. Não podemos adorar a Deus somente quando achamos que devemos adorá-lo. Nós temos que adorar a Deus verdadeiramente, do fundo do nosso coração. É isso que Deus quer, é isso que Deus pede, que a gente o adore, mas não por obrigação ou por temor, mas devemos adorá-lo por amor. Ele é digno de toda adoração da nossa parte. Uma outra coisa, continuando ainda no livro de João, no capítulo 6, versículo 53, João capítulo 6, versículo 53. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O que Jesus está falando para nós? Se nós não estivermos verdadeiramente vinculados a Jesus Cristo, nós não vamos ter vitória na vida, nós vamos perecer. Porque não teremos vida. Podemos até ter uma vida, a vida que o mundo nos oferece, mas é uma vida que nos leva à morte. E o pior de tudo, nos leva à morte eterna. Mas a vida que Jesus nos oferece é uma vida eterna, aonde todos que conseguirem estar com Ele lá no céu passarão a viver com Ele 1000 anos. E depois, então, descerão para a cidade santa, aonde viverão eternamente. Você quer viver eternamente com Deus? Eu acho que todos nós queremos, né? Mas para que isso aconteça, nós temos que ter a consciência de que de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Sabe por quê, irmãos? Porque senão nós estamos perdendo tempo. Nós estamos vindo à igreja, nós estamos com a Bíblia na mão, nós estamos carregando o nome de cristão, mas na verdade, como diz, né? Vocês me louvam, me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe. Que tristeza, né? Ouvir isso. Vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É triste, né, irmãos? Então, o que nós temos que fazer? Ter comunhão com o nosso Deus. É difícil? Não é fácil. Mas Deus nos ajuda. Filipenses 4,13 diz que tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, se eu e vocês estivermos vinculados com Jesus, com certeza nós teremos força suficiente, porque Ele nos dá força suficiente para nós adorarmos a Jesus, que é o Deus Criador do céu e da terra. Mas nós temos que ter em mente, nós temos que adorá-lo verdadeiramente, sem fingimento. Uma outra coisa que nós temos que ter, que é essencial na nossa vida cristã, na minha, na sua e na todos aqueles que professam ser verdadeiros cristãos, chama-se fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não acredita em Deus. Se você não tem fé, você está longe de Deus.
Mas o que é fé? Feliz daqueles que viram, mas não acreditaram. Imagine, irmãos, aqueles discípulos que andaram com Jesus, né? Jesus passou por tantos lugares acompanhado dos seus discípulos. Jesus fez tantas coisas, tantos milagres. Fez o cego enxergar, o coxo andar, expulsou demônios. E mesmo assim, aquela multidão que estava com ele ali não tinha fé, não acreditava em Jesus. E nós, irmãos? Será que nós estamos vendo algum milagre na nossa vida e estamos deixando de acreditar em Jesus? Muitas vezes isso acontece, irmão. Muitas vezes recebemos milagres e muitas vezes eu ouço a pessoa dizer: foi sorte. Não foi sorte. Um livramento, por exemplo, muitas vezes somos livrados de algum livramento, de alguma coisa ruim. Nunca devemos dizer que foi sorte, mas foi a mão de Deus, ou seja, um milagre na nossa vida. Amém. Aquele povo que andava, a multidão que andava ali, tinha dois tipos de pessoas. Uma parte dessas pessoas, eles estavam ali por curiosidade, para ver o que Jesus realmente fazia. Outros estavam ali porque acreditavam em Jesus. Hoje, no mundo que nós vivemos, muitas pessoas acreditam em Deus ao longe. Eu estava vendo um vídeo e nesse vídeo estava assim: acredito em Jesus ou creio em Jesus? Na fila do acredito em Jesus tinha muita gente, mas crer em Jesus tinha pouca gente. Sabe por quê? Porque todos professam o nome de Deus. Todos. O nome de Deus, infelizmente, irmãos, virou uma palavra que qualquer um põe na boca. Você vê o nome de Deus nos para-choques de caminhão, você vê o nome de Deus nas embalagens, você vê o nome de Deus em tudo quanto é lugar. Mas nós nos esquecemos que o nome de Deus é santo. Quando a gente abre a boca para falar o nome de Deus, nós temos que pensar o que nós vamos falar, porque nós estamos nos dirigindo ao Santíssimo. Mas muita gente não tem esse conceito. E toma o nome de Deus em vão, falando: meu Deus para lá, meu Deus para cá. E, na verdade, não é assim que devemos fazer. Porque Deus é santo. E nós temos que ter consciência e reconhecer a santidade de Deus. Então, lá em João 8,24 diz: eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Olha bem. Vou ler novamente. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, se não credes que eu sou o quê? Deus, Criador do céu e da terra e de tudo que é criado. Portanto, morrereis nos vossos pecados. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 12. Quem quiser ler, fica à vontade. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ouviu? Não há salvação em ninguém mais, a não ser em Deus. Não existe outro nome neste mundo que possa te salvar. Somente Deus. Infelizmente, muitas pessoas acreditam no Deus pau, no Deus terra, no Deus água, no Deus sol, no Deus lua. Mas olha, isso, como diz, eu já ouvi dizer, isso é balela. Só um pode nos salvar. Só Deus pode nos salvar. Quem gostaria de ler? Hebreus capítulo 9, versículo 22. Fique à vontade. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ter salvação. Para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Para que eu e você pudéssemos um dia estar com Ele lá no céu. Amém. Jesus saiu do seu trono, deixou o Pai e veio neste mundo morrer por mim, morrer por você. Derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter a esperança da salvação. E para finalizar, vamos ler 11:26, ou melhor, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz, 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardador dos que o buscam. Percebe, irmãos? É necessário crer que Deus existe. Se eu não crer que Deus existe, estou perdendo meu tempo dentro da igreja. Eu preciso crer que Deus existe. No livro de Hebreus ainda, no capítulo 12, versículo 14, que é o último versículo desta noite, o que diz? Hebreus 12, 14. O que diz? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. Nós temos que viver em paz entre nós. Entre nós, irmãos. Se nós não vivemos em paz, e se nós não nos santificarmos nessa caminhada cristã, jamais veremos o Senhor. Irmãos, é uma pequena meditação que nós estamos fazendo esta noite. Mas vocês perceberam que aqui os versículos estão sendo diretos e objetivos, sem rodeios. O primeiro versículo que nós vemos, que está lá em Mateus capítulo 5, 20, diz: de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Se você não se tornar criança, de modo algum entrarás no reino dos céus. Se nós não nos arrependermos, todos pereceremos. Se nós não tivermos um novo nascimento, não poderemos entrar no reino dos céus. Se nós não adorarmos a Deus com o coração, se nós não formos verdadeiros na nossa adoração, também não entraremos no reino dos céus.
E se não tivermos a fé, e se não tivermos o conceito, o bom senso de reconhecermos como Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele é o que mantém a nós e ao mundo que nós vivemos, nós também não entraremos no reino dos céus. A Bíblia é direta e objetiva. Os versículos são diretos e objetivos. Sabe? Mais uma vez eu digo. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque por mim mesmo nós não conseguimos alcançar esse objetivo. Mas Deus nos capacita. E para isso nós temos que voltar lá no começo. Termos intimidade com Deus. Deus nos abençoe. Que nós possamos colocar isso na nossa mente e no nosso coração. Amém. Para que quando Jesus voltar, nós possamos estar no céu com Ele e vivermos a cidade santa que Ele está preparando para cada um de nós. Amém. Amém?